Shalom, shalom, leikulam, espero que todos vocês estejam bem. Vamos continuar o nosso estudo sobre o Sefer Yetzirah, capítulo 1, verso 7. Em nosso contínuo tridimensional é o que nós conhecemos popularmente como 3D, três dimensões de altura, largura e profundidade. Como vimos no vídeo anterior, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo anterior para que se possa ter uma maior compreensão. Todas as linhas podem igualmente estender-se infinitamente. Os extremos de todas elas constituem, então, uma esfera infinita rodeando todo o espaço. Entretanto, cada par de linhas opostas se encontraria no ponto para o infinito e, portanto, todas as linhas de partida deverão encontrar-se nesse ponto. Assim, em certo sentido, todo o contínuo espacial tridimensional, volta aqui a questão do 3D, altura, largura e profundidade, pode ser visto como rodeado por uma esfera infinita. Entretanto, em outro sentido, esta esfera infinita, completa, pode também representar-se por um único ponto. O ponto para o infinito. Um ponto, contudo, é infinitamente pequeno. Assim, o ponto para o infinito pode ser visto como infinitamente grande e infinitamente pequeno ao mesmo tempo. Vamos voltar aqui à figura 10, um círculo com O e N, como dois pontos antípodas. Voltando àquela questão, antípodas quer dizer, aí foi exemplificado no vídeo anterior, sobre um japonês e o brasileiro. O brasileiro é antípoda do japonês, porque o japonês está no outro polo. Então, antípoda é como está aqui na figura. Então, esse ponto O é antípoda do ponto N e vice-versa. Tendo o ponto N como lugar de partida, nós usamos aqui Malchut, que é o mundo físico, e esse ponto Keter, por estar mais próximo do Criador, é o ponto infinito. E como vimos no vídeo passado, o princípio está contido no fim, e o fim está contido no princípio. Porque alguém que vai pegar a rota numa circunferência qualquer, e partir em direção ao ponto antípoda, terá que percorrer a mesma distância para chegar ao ponto de partida, de retorno, para fazer o retorno. Assim o é, tanto no sentido horário, como no sentido anti-horário. Então, por isso que nossos mestres da Kabbalah falam sobre os Meraglim, o Rabi Shimon e o seu círculo de estudiosos, falaram que a ida de uma pessoa é igual ao seu retorno. A ida de uma pessoa é igual ao seu retorno. Porque eles foram com a intenção, os Meraglim, os espiões, com a intenção de amaldiçoar, e voltaram com a intenção de amaldiçoar.
E isso é a razão de dizer, do Sefer Yetzirah dizer, que a causa que, no caso aqui, é o ponto do infinito, contém o efeito. E o efeito também contém essa causa. E o efeito torna-se a causa da causa. Explicamos isso no encadeamento do Sefirot em relação aos universos. E isso consta também no vídeo anterior. Eu vou deixar o link, como falei aqui, vou frisar novamente. E quem não assistiu vai lá para um maior entendimento, porque isso já foi explicado. Então, a noção de espaço dentro de qualquer círculo se dá pela essa questão que foi lida ainda há pouco, de tridimensional. Tridimensional falando da altura dessa circunferência, na largura desta e na profundidade desse círculo menor aqui, que é a profundidade. E nós fizemos até uma comparação com a vela, sendo esse ponto N Keter, que é a primeira Sefirah, coroa, Malchut, realeza. Falamos que cada linha dessa corresponde a 4 Sefirot, seja do lado direito e do lado esquerdo. Então temos 4 mais 4, 8, com Keter 9, Malchut 10, as 10 Sefirot. E falamos sobre a profundidade aqui, esse círculo pequeno, numa vela que é o pavio, que se aprofunda até a base da vela. E lá no topo lá da vela, lá onde está a chama, o lugar onde a chama arde, por assim dizer, o princípio. E lá a base da vela, lá no final, na profundidade mais profunda do pavio, chegando já na base onde a vela está colocada, encontra-se Malchut. Malchut, portanto, é chamado, no caso, como vimos no vídeo anterior, o fim, e Keter é o princípio, com aquela conotação do Ramak, tá bom? Quando o Ramak diverge do Ravad, do Arizal e do Rabi Yitzhak Rabi Yitzhak o cego, que vem o princípio como Chokhmah e Malchut e fim é Binah. Então, Chokhmah princípio e Binah fim. Já o Ramak vê, o ponto de vista, a opinião do Ramak é que Keter é o princípio e Malchut que é o fim. Então esse capítulo 7, ou esse versículo 7 do capítulo 1, segue a opinião do Ramak. Voltemos então aqui. Vimos aí a questão da noção de espaço, do espaço tridimensional, porque o espaço, nós veremos mais adiante, é a razão do espiritual poder colocar, por assim dizer, duas forças opostas dentro do físico, já que o espiritual não pode comportar os opostos, e nós veremos o exemplo mais adiante dos anjos, e entenderemos mais essa questão aqui, frisada sobre o espaço. Por exemplo, a Yetzirah, que habita no corpo do ser humano, o corpo algo físico, possibilita que o homem tenha duas forças opostas dentro de si. E no anjo, isso não ocorre. O anjo não tem livre arbítrio, não tem escolha alguma. Eles agem por obediência ao decreto divino e eles não podem se desvencilhar deste. Vamos continuar então. Assim, em certo sentido, todo o contínuo espacial tridimensional pode ser visto como rodeado por uma esfera infinita. Entretanto, em outro sentido, esta esfera infinita completa pode também representar-se por um único ponto, o ponto para o infinito. Um ponto, contudo, é infinitamente pequeno. Assim,
O ponto para o infinito pode ser visto como infinitamente grande e infinitamente pequeno ao mesmo tempo. O que isso quer dizer é que, como o ponto para o infinito, representado aqui pela letra N, que representa o Keter, que está mais próxima ao Ein Sof, ao infinito, e Malchut, que é o efeito, que é o fim, então o princípio Keter contém o fim e o fim contém o princípio, como explicado no vídeo anterior. Ora, se o princípio contém o fim e o fim contém o início, então esses pontos convergem num único ponto e esse único ponto se torna o ponto do infinito. Nesse sentido, esse ponto para o infinito, ele é infinitamente pequeno e infinitamente grande também. O mesmo argumento pode estender-se facilmente ao hiperespaço, de 5 dimensões discutidos no Sefer Yetzirah, e nós estamos sempre pressionando a mesma tecla, falando de 5 dimensões diametralmente opostas, com 10 direções. Nós vamos explicar isso no quadro para deixar mais claro, inclusive mostrando todas as direções, as 5 dimensões e trazendo também a noção de tridimensional para tentar elucidar, deixar essa questão mais clara o possível. Se cada par de Sefirot, sim, porque uma dimensão, o nome já diz, di quer dizer duas, menção quer dizer o quê? Mencionar, trazer algo à tona, falar sobre algo, menção, fazer menção, dizer sobre algo, trazer algo. Então, dimensão, menção de dois polos antípodas, que convergem de uma partida a um ponto de chegada, uma fronteira. Daí, chegando nesse determinado ponto, havendo um retorno. Então, isso quer dizer que esses dois polos, como vimos, as Sefirot, elas são pentadimensionais, diametralmente opostas. Por que diametralmente? Diametralmente de diâmetro, de círculo. E todo círculo tem uma altura, uma largura e uma profundidade, e cria uma noção de espaço. Com a noção de espaço, possibilita no físico receber forças opostas, como o bem e o mal, assim como o homem tem uma inclinação para o bem e uma inclinação para o mal. E isso só é possível a partir do espaço. Nesse sentido, as 10 dimensões, ou as 10 direções, que são antípodas uma da outra, criam a noção de dimensão. Então, 10 vai ser dividido por 2. Por quê? São dois polos. Então, esses dois polos opostos criam uma dimensão. Então, a dimensão do bem e do mal está aqui, Keter e Malchut. Keter por estar mais próxima do Criador. E aí a gente entende que a noção de proximidade se dá por conta no mundo espiritual, não como aqui, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 1000 quilômetros. Não é bem assim. No mundo espiritual, proximidade quer dizer semelhança. Por Keter estar mais próxima ao Criador, nós dizemos que ela é mais semelhante não quer dizer que seja igual, certo? Porque a Keter é uma coisa, o eterno não é uma coisa,
Chas v'Shalom. Mas por estar mais próximo ao Criador, então ela chega a uma equivalência de forma com o seu Criador. Já Malchut, por uma questão de afastamento, ela é chamada de má. Por quê? Porque ela está mais afastada. Então, nesse sentido, ela não é semelhante, ela não é a semelhança do seu Criador. Quando alguém faz o chamar Israel, Adonai Echad, está falando que Keter é um, mas Keter não é o Criador. O Criador não é uma unidade conhecível. Por isso, no estudo anterior, foi falado antes do um que você conta. O eterno não pode ser conceituado de forma numeral. Quando dizemos que sua unidade é absoluta, queremos dizer que não é uma unidade conhecível. Queremos dizer que ele existe sozinho e tudo existe dentro dele. Dentro, entre aspas, claro. Porque ele é Makom. Ele é o lugar da existência. Toda existência só é possível porque existe dentro, entre aspas, dentro dele. Então, vamos voltar. Aqui o assunto. O mesmo argumento pode estender-se facilmente ao hiperespaço de 5 dimensões discutido no Sefer Yetzirah. Assim, se cada par de Sefirot define uma linha infinita, olha, par de Sefirot, e elas são opostas, diametralmente opostas. O princípio de cada linha está contido em seu fim, como foi mostrado. Qualquer ponto de partida num ciclo eu falo de um círculo mesmo, é igual, o fim é igual ao princípio. O ponto de partida é igual ao ponto de chegada. É a mesma distância. Nesse sentido, o fim está contido no início e o início está contido no fim. Isto é verdadeiro para todas as Sefirot. Todos os opostos, em seu limite extremo, aparecem unidos como um. Vamos ver isso aqui no quadro para a gente chegar a uma maior compreensão. Temos aqui um diagrama do Sefirot com as 10 dimensões, a coroa, a Chokhmah, princípio, já sabemos Chokhmah quer dizer sabedoria, né? A primeira, que é aqui a Keter, que a gente falou que aqui no estudo, né? Como vimos, o Keter, coroa, representa o bem porque está mais próximo do nada. E Malchut, que é o contrário, está aqui embaixo Malchut, que ela está bem afastada e ela não compartilha com ninguém. Por não compartilhar, porque o Eterno criou suas criaturas para que elas possam compartilhar. E a exemplo, o homem, né? Falando do homem, quando fala suas criaturas, estão falando dos seres humanos. Então, Malchut, o reino, é chamado de mal por causa dessa distância que há entre Keter, né? Como no Shema, a gente fala Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Está falando de Keter porque Keter, Echad, é a primeira Sefirah onde Hashem torna-se conhecido através de suas criaturas, a saber, os seres humanos, suas criaturas. Os seres humanos, suas criaturas. Então, Chokhmah é o princípio. Nesse sentido, Chokhmah é princípio na visão dos 3 Tzadikim, do Arizal, do Ravad e Yitzhak, o cego. Já Ramak vê que Keter é o princípio. Então, vamos ver, estamos seguindo aqui a opinião do Ramak. Ramak diz que Keter é o princípio e Malchut o fim. O fim está contido no princípio, porque o Keter é a causa e Malchut é o efeito. Como vimos no encadeamento no vídeo anterior, Malchut vai se tornar o efeito, mas também vai ser a causa da Keter do mundo, do universo abaixo, que é o universo de Briá.
mas isso já foi visto. Só para refrisar, então temos fim, temos princípio, Rokhmah, falando de direções, temos Gevurah, força, representando o norte, temos Hesed, bondade, representando o sul, temos Hod, esplendor, o abaixo, e Netzach, vitória, o acima. Veja que está vendo aqui os opostos. Então, Netzach, representando de uma forma antropomórfica, no ser humano, tem um correspondente no corpo, a perna, vitória, né? É chamada de acima. Por isso que alguém, quando vai fazer, a Halakha diz que quando alguém vai calçar os pés, calça primeiro a perna direita e depois a esquerda. Então, rode abaixo, quer dizer a perna esquerda, falando antropomorficamente, representando a perna esquerda, quer dizer abaixo. Já as mãos, a mão direita, Hesed, bondade, representa o sul. Por isso, quando vai lavar as mãos no Netilat Yadayim, lava-se primeiro a mão direita e depois a direita vai servir em resposta, agradecendo a esquerda, que primeiro lavou a mão direita. Então, Gevurah, que é a força, representa a mão esquerda, e também o norte. Norte, que é Gevurah, força, representando a mão esquerda, e Hesed da mão direita, que é o sul. Então, o norte é o contrário do sul, são polos opostos. Então, esses polos opostos, Hesed e Gevurah, é que a gente chama de dimensão, porque isso engloba um círculo, como vimos, entre Hesed e Gevurah. Um círculo, isso pode ser feito um círculo, e nesse círculo, então, o norte e o sul se tornam uma coisa só, porque, como vimos, um se torna a causa, o outro efeito, e o efeito se torna a causa, e a causa se torna o efeito. E o efeito, então, e a causa são uma coisa só. Isso para todas elas, né? Então, por exemplo, o entendimento é o fim, Binah. Rokhmah já é o que? É o princípio. O princípio é o quê? É o contrário do fim, tipificado aqui na Sefirot de Binah. Tiferet, aqui no meio, ó, tem uma seta aqui, ó, uma seta direcionando aqui, ó. Tiferet, beleza, é o leste, o lugar onde o sol nasce. Já Yesod, fundamento, é o lugar do pôr do sol. É o contrário, o lugar do nascente é o contrário do poente. Então, as Sefirot, por elas são 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por elas serem polos diferentes, dimensão, como falei anteriormente, dimensão, ou seja, menção de dois polos antípodas, como no caso exemplificado do japonês e o brasileiro. Então, Rokhmah é antípoda de Binah, Keter é antípoda de Malchut, Netzach é antípoda de Hod, Hesed é antípoda de Gevurah e Tiferet é antípoda de Esod. E Keter é antípoda de Malchut. Vamos ver aqui, essa questão aqui, ó. Diametralmente oposta. Diametralmente quer dizer de diâmetro. Diametralmente. Diâmetro é um círculo qualquer. Opostas, por quê? Porque opostas vem de quê? Dimensões. Menção. Menção é quando a gente fala sobre alguma coisa, fez menção a alguma coisa. Então, fazendo menção de quê? De polos antípodas. Polos opostos. Então, assim como o Keter e Malchut aqui, ó. Keter tipificando esse ponto, representando esse ponto, Keter representando o bem, o princípio, e Malchut, o mal, o fim.
Então, o fim é a causa, o início, o princípio é a causa do fim, e o fim, portanto, é efeito, né? O princípio é a causa, e Malchut é o efeito. Só que o efeito se torna causa também da causa, que é Keter. Ou seja, a causa do princípio. De aparecer no mundo, de brilhar, como vimos no vídeo anterior, Keter aparecer em brilhar abaixo de Malchut de Atzilut, como foi explicado anteriormente. Para ficar mais claro, então temos aqui, ó, tá contado aqui, tá certo? Ó, um número 1 aqui no centro, ó, um círculo, isso aqui tá falando de círculo. O primeiro círculo, segundo círculo, terceiro círculo, quarto círculo e quinto círculo. Por que 5? Quinto círculo. Por que 5 círculos? Porque, olha, dimensões. São pentadiagonais. Penta fala de quê? Pentacampeonato, né? O Brasil é pentacampeão do mundo, não é isso? Penta quer dizer 5, foi campeão 5 vezes. Então, diametralmente quer dizer de diâmetro. E diâmetro fala de quê? De altura, largura, e aqui ó, uma bolinha no meio, profundidade, que é chamado 3D. Isso são noções de espaço. Para mostrar mais adiante que o espiritual só pode colocar, por assim dizer, forças opostas, por isso fala de polos opostos, diametralmente opostos, falando de noções de espaço, porque Hashem consegue colocar no homem, isso no mundo espiritual não ocorre. A exemplo dos anjos, que só podem ter uma missão. Um anjo só pode ter uma missão. Ele não pode fugir dessa missão. Ele não sabe nada sobre a missão de outro anjo, né? Até que a gente vai ver isso mais adiante, que o anjo pergunta para o outro sobre algumas coisas. Então isso se mostra que um anjo não sabe coisas além da sua missão. Então, mas o homem e o anjo não tem Yetzer Hara. Então, mas no homem, por o homem ser um corpo físico, o anjo não tem um corpo físico. Por o homem ter um corpo físico, então é possível que haja duas forças opostas, como a má inclinação e a boa inclinação. E essas forças opostas só podem acontecer por causa das noções de espaço. Por isso a explicação de 3D, a altura, largura, profundidade, círculo, dimensões opostas, porque o homem tem essas forças diametralmente opostas, chamadas de dois polos antípodas, como no caso exemplificado do japonês e o brasileiro, dimensões. Porque há uma parte, né, e a gente fala, o termo antropomorfismo, existe no homem as partes de cada sefiró, cada sefirá vai ter uma parte, uma contraparte no homem. E elas são opostas entre si. E essa oposição entre esses polos possibilita que o Yetzer Tov e a Yetzer Hara, que são forças antagônicas, possam estarem dentro, por assim dizer, do ser humano. E é por isso que o homem precisa fazer com que o bem subjugue o mal dentro de si mesmo, para que haja tikkun, correção, não só dele, mas do mundo inteiro. Então, nesse sentido, temos uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões, 4 dimensões e 5 dimensões. A primeira dimensão aqui, o número 1, a primeira dimensão tem um polo, 2 polos. Quem são? Keter e Malchut. A segunda tem 2 polos, aqui ó, 2 bolinhas, 2 polos, 2 círculos pequenos. Rochma, princípio, é o oposto de quem? De Binah, fim.
Aqui está o outro polinho. No outro círculo, ou seja, cada círculo são 5 círculos. 5 círculos com 2 polos. Então a gente multiplica 2, que é o número de polos, vezes a quantidade de círculos, a gente tem 10 sefirote. Então, 1 polo, 2 polos, 3 polos, 4 polos, 5 polos, 6 polos, 7 polos, 8 polos, 9 polos, 10 polos. Ou seja, 10 polos, cada círculo contendo 2 polos, que cada polo desse corresponde a uma sefirá, e cada sefirá é uma oposição direcional. Cada polo desse é uma direção antípoda, direção contrária. Keter, que é bem, é o oposto do mal. O mal está na direção oposta do bem. Aqui, Rochma é princípio, então está tipificado aqui nesse polo. Então, qual é o polo contrário? É Biná, que é o fim, ou seja, o princípio é o contrário do fim. Já mais abaixo, Resed, que é a bondade, representa o sul. Já o outro polo contrário é Gevurá, o norte. E aqui temos 2 polos como as demais, Netzach representando o acima e Rod, o abaixo. O abaixo é o contrário do acima. Temos também Tiferet, que é o leste, nascente do sol, e o contrário do nascente do sol é Yesod, que é representa aqui o oeste. Então, a coroa no ser humano representa a força divina que fica sobre a cabeça, né? A cabeça do ser humano, a força divina chamada auréola, né? Que são 2 níveis, que só vai ser experienciados no Olam Abá, que é o nível de Yeridá e Rayá. Rochma está na cabeça, que é o que? O pensamento não verbal, que é a sabedoria, que é chamada de mentalidades, Mohin. Já Biná, o entendimento, né? Biná, o entendimento, também está na cabeça. Então, Biná e Rochma é chamado de Mohin. Mentalidades. Agora, isso é a parte chamada de cabeça. Repare que, então, na cabeça nós temos essas forças. Pensamento não verbal, Rochma, que representa a sabedoria. E na cabeça nós temos também entendimento, que é Biná. Isso aqui é antropomorfismo para mostrar que no corpo da gente existem essas forças diametralmente opostas e também tem as noções de tridimensional e também as noções de pentadimensional, de forças diametralmente opostas. Então, na mão direita, Resed, representa Resed, bondade, representando o sul. Gevurá representa força, representa no corpo do ser humano a mão esquerda. Tiferet, o peito, beleza, representa o leste. Rod, esplendor, o abaixo, a perna esquerda no ser humano, perna esquerda. Netzach, vitória, perna direita, representando o acima. E Yesod, o órgão reprodutor masculino, onde faz a Brit Milá, circuncisão, o fundamento representando o oeste. E Malchut, na mulher, o útero, representando o órgão reprodutor feminino. O reino é chamada de Mal, né, por causa de uma questão de distância. Né, de distância. Em termos de distância, no espiritual é diferente daqui, como a gente entende proximidade. Proximidade no espiritual quer dizer semelhança, equivalência de forma. Por isso, Keter é chamada de bem, por causa de questão de semelhança, em termos de semelhança, por ela estar mais próxima, a gente diz que é semelhante ao Criador. Não dizendo que essa semelhança seja igual ao Criador. O Eterno não pode ser comparado a nada, só em termos de proximidade. Nesse sentido, Keter chamada Echad. Como lá no Shema Israel. Falando de Keter.
O Criador não pode ser concebido de forma alguma, nenhum número pode expressar. Quando a gente fala que Hashem é um, a gente está dizendo que Hashem é uma unidade não conhecida, inefável, inimaginável. Hashem transcende qualquer conceito, qualquer palavra, qualquer designação que a gente for fazer em relação ao Criador é um absurdo, é um erro, é um equívoco. Hashem não pode ser designado por nada. Então, isso aí a gente traz essa questão aqui para que tentar tornar mais compreensível essas linguagens de diametralmente opostas, dimensões. Então, essa polaridade, essa bipolaridade oposta é que torna possível o espaço numa circunferência tridimensional, por isso o nome dimensões, né? Fala de 5 dimensões, né? Pentadimensional, diametralmente opostas. Para a gente entender quando for falar desses termos, mais adiante, a gente entender o que se trata. Então, eu sugiro que quem não assistiu o vídeo anterior, vai lá, vou deixar na descrição, para que tenha uma maior compreensão sobre esse assunto. Alguém pode usar isto como uma meditação. Experimente imaginar a esfera no infinito e o ponto para o infinito. Isso é uma meditação. Vai fechar os olhos, fazer respirações profundas e diante do que foi estudado, com as explicações que têm sido feitas, tentar imaginar o ponto infinito e tente perceber como eles são realmente um. Então, ponto de início até um ponto final. O início está dentro do fim e o fim dentro do início. O espiritual não difere do físico. O físico e o espiritual são um. As clipote aqui, que são cascas, que os pecados que cometemos, nós seres humanos cometemos, quando deixamos a Yetzirah, como foi explicado, 2 forças habitando um corpo físico, e é desejo do Criador e até da própria Yetzirah, é que a alma Yetzitov, a boa inclinação, vença. Foi porque o Criador quis assim que fôssemos criados com ambas as naturezas, para que pudéssemos elevar e transformar a escuridão em luz. Então você poderá ver que sua concepção habitual do espaço e extensão não é tão simples como você acredita. Isto é particularmente certo da linha de Keter a Malchut. Na direção de Keter, esta linha estende-se infinitamente para Hashem, o bem último. Então, por Hashem ser o bem último, Keter é chamada de bem. Nesse sentido, Keter é a semelhança do Criador, que é bom. Então, a proximidade no mundo espiritual é uma questão de semelhança. Por isso, Keter é chamada de bem, porque o eterno é o bem último. Na direção de Malchut, estende-se infinitamente longe do Criador, para o mal último. Estes 2 extremos podem ser vistos como essencialmente espiritual e essencialmente físico. Malchut físico, essencialmente físico, por estar mais distante, por assim dizer, do seu Criador, e Keter, essencialmente espiritual, por estar mais próximo do seu Criador, é chamado de bem, porque Hashem é o bem último. Então, Keter, nesse sentido, atinge uma equivalência de forma ao seu Criador.
Neste sentido, podemos dizer que o essencialmente físico e o essencialmente espiritual estão contidos um no outro. Então, a causa está contida no efeito, e o efeito contido na causa, e o efeito torna-se a causa da causa, como vimos no vídeo anterior. Para entender isto mais profundamente, devemos, primeiro, expor algumas questões. A questão mais básica é: por que Hashem criou um mundo físico? Hashem criou o universo para dar o bem à sua criatura, mas este bem é puramente espiritual. Se isto é verdadeiro, qual o motivo da existência do mundo físico? Antes de poder responder a esta pergunta, devemos expor outra questão. Qual é a diferença entre o material e o espiritual? Fala-se do material e do espiritual como dois conceitos distintos. Sabe-se que o espiritual não é material. Mas qual é precisamente a diferença? A resposta deve ser óbvia. A principal diferença entre o material e o espiritual envolve o espaço. Por isso falamos de altura, largura e profundidade, chamado um espaço tridimensional, onde é possível o espiritual penetrar o físico e não só penetrá-lo, fazer dele morada, como a Yetzitov e a Yetzirah, a boa e a má inclinação, levando-se em conta que esse círculo pode ser, e está sendo exemplificado, o ser humano, que está dentro, que tem dentro de si todas essas 10 dimensões diametralmente opostas, pentadimensionais. Voltemos aqui então. A principal diferença entre o material e o espiritual envolve o espaço. O espaço físico só existe no mundo físico. No espiritual não há espaço de forma como o conhecemos. Embora os conceitos de distância e proximidade existam no domínio espiritual, eles não têm o mesmo significado que no mundo físico. Em um sentido espiritual, proximidade implica em semelhança. Disse de duas coisas que se parecem entre si, que estão espiritualmente perto. Por isso teve uma pessoa que chegou para converter na escola de Shammai e disse: vou ficar numa perna só enquanto você me fala toda a Torá que eu quero converter. Shammai disse: é um absurdo, sai daqui, você quer brincar comigo? Aí ele vai e procura Beit Hillel. Chegou lá, Hillel, com uma paciência infinita, disse: meu filho, toda a Torá é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Próximo, semelhante. Proximidade no mundo espiritual, o que Hillel falou foi muito profundo, foi em termos espirituais. Ele falou de semelhança. E quem é semelhante a quem? Quem está perto. E o que é estar perto? Por exemplo, você tem uma fé no Criador único, como tem Israel, que não acredita em Avodazará, idolatria. Pessoa que pratica mitzvot, é devota, sincera, honesta, procura andar no caminho de Hashem, no Derech Hashem, e você faz assim também,
Então essa pessoa é seu semelhante. Ela é próxima de você. Porque em termos espirituais, essa proximidade implica em semelhança. Então, por isso que o sábio Hillel disse, toda a Torá é amarás o teu semelhante como você ama a você mesmo, a si mesmo. Então, é o que nós chamamos em hebraico, né? Ahavá lereacha, ou ve'ahavitá lereacha kamorcha. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Duas coisas que se diferem, por outro lado, estão afastadas em um sentido espiritual. Então, se alguém não tem a mesma a sua emuná, não tem sua fé, a fé que você tem, então ela está distante de você e não é seu semelhante em termos espirituais. Não estou falando de antropomorfismo, de forma humana, né, que tem pé e cabeça, nesse sentido é semelhante. Em termos antropomórficos, sim, mas em termos espirituais não é. As implicações disto são muito importantes no mundo espiritual e completamente impossível unir dois opostos, como são opostos, são, por definição, polos à parte. Olha só, as implicações disto são muito importantes no mundo espiritual. É completamente impossível unir dois opostos. No mundo espiritual não tem como colocar dois opostos, por exemplo, no caso do anjo, como foi falado. O anjo não tem Yetzer Hará. O Yetzer Hará é o contrário, é um polo oposto ao Yetzer Tov. A boa inclinação é um polo oposto à má inclinação. Isso só é possível no objeto físico, no corpo físico. Como são opostos, são, por definição, polos à parte. Assim, por exemplo, o Criador e o homem são mundos à parte, como os céus são mais altos que a terra. Em um plano puramente espiritual, seria totalmente impossível que os dois se reunissem. Então, é impossível, se fôssemos... Vamos fazer aqui uma comparação, uma metáfora. São polos opostos no mundo espiritual. Seria impossível unir o homem ao Criador, porque o Criador transcende, o Criador é totalmente espiritual. O homem é físico, espiritual e físico ao mesmo tempo. Por essa razão, Hashem criou o conceito de espaço. As coisas espirituais podem ligar-se ao material do mesmo modo que, por exemplo, a alma está ligada ao corpo. A alma é totalmente espiritual. Antes de descer ao mundo, a alma era um anjo. Não tinha má inclinação. Quando a alma desce para habitar no corpo, aí, então, entra também a má inclinação. Assim que a criança sai da madre, a mãe dá à luz, já entra ali a má inclinação, já entra naquele momento. Por isso está escrito, o mal jaz à porta. Malchut quer dizer Malchut. Malchut quer dizer o útero. Já quando sai do útero, o mal já está ali na porta, e entra na criança ali já. Dois opostos podem estar reunidos se estão ligados a objetos físicos. No mundo físico existe o espaço e dois opostos podem literalmente ser empurrados juntos. Além disso,
Dois opostos espirituais podem inclusive ligar-se ao mesmo objeto material. Assim, por exemplo, o homem tem uma inclinação ao bem e uma inclinação ao mal, o Yetzer Tov e o Yetzer Hara. Em um sentido puramente espiritual, ambos são polos à parte. Sem um mundo físico, eles nunca seriam reunidos em uma única entidade. O arquétipo do ser espiritual é o anjo, já que um anjo não tem corpo, ele nunca conterá ambos, o bem e o mal, em seu ser. Nossos sábios ensinaram que os anjos não têm Yetzer Hara. Vou concluir aqui para que não fique mais extenso ainda esse vídeo e continuaremos no próximo vídeo de onde paramos aqui. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe o seu like para que a Torá seja difundida para mais pessoas. Se você deixando o seu like, a plataforma entende que esse vídeo tem relevância e ela distribui para mais pessoas. Deixe o seu comentário, compartilhe e não esqueça de tocar aí no sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Shalom, shalom, lekulam, uma tarde iluminada e produtiva para todos.